Em setembro de 2022, o governo federal enviou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa, a PEC 32/2020, com a justificativa de combater privilégios do setor público no Brasil. E a reforma tributária é uma reformulação dos impostos e de suas formas de cobrança. Hoje, nós vamos ter um debate, né, entre o professor Quiosh Arada, o jurista Quiosh Arada, e o professor Marco Sintra, e eu quero passar a palavra agora para o meu colega, o Sérgio Braga. Bom debate aí. Bom, que responsabilidade, né, Walter? Muito obrigado pelo convite. Boa noite, professor Quiosh. Boa noite, professor Marco Sintra. É um prazer falar com vocês. Um assunto até que tanto quanto é falado ultimamente, mas pouco conhecido na essência, né? Muita gente fala da reforma tributária, muita gente fala da reforma administrativa, mas, antes de mais nada, boa noite, professor Marco Sintra. Boa noite, professor Quiosh. Boa noite, tudo bom? Boa noite, prazer estar com vocês aí hoje. Prazer é todo nosso. Bom, nós temos aí vários aspectos, né, com relação a essa discussão que já vem sendo travada há um bom tempo no Congresso, mas antes de reforma tributária, fala-se em uma reforma administrativa. Qual que seria o caminho? O que seria antes da reforma tributária, antes uma reforma administrativa ou vice-versa? Eu gostaria de começar pelo professor Marco Sintra para falar exatamente sobre essa lógica. Primeiro, reforma administrativa ou primeiro, reforma tributária, professor? Ô Braga, se a gente for analisar do ponto de vista estritamente lógico, não é? Uma vez que o sistema tributário ele é feito para arrecadar recursos para o Estado desempenhar as suas funções, o normal seria que a reforma administrativa, a reforma do Estado, a reforma que defina quanto o governo vai gastar, qual o seu papel, qual o seu tamanho, qual é a sua função, seja definido em primeiro lugar. E aí o sistema tributário se ajusta a essa necessidade. Mas esse é um raciocínio estritamente lógico. Eu acho que do ponto de vista político, as duas poderiam caminhar concomitantemente. E quando eu vejo, primeiro vai uma, depois vai a outra, é mais uma desculpa, porque está havendo alguma dificuldade aqui ou ali, então preferem seguir por um caminho diferenciado, mas eu acho que o ideal seria se todas as reformas pudessem caminhar conjuntamente. Aliás, eu acho que esse é um dos grandes problemas que o governo Bolsonaro teve. Ele gastou o primeiro ano inteirinho fazendo a reforma tributária, a reforma previdenciária, e praticamente interditou qualquer discussão de outras reformas. Eu acho que foi um ano precioso perdido, que é um ano quando o governo tem credibilidade, quando o governo tem mais apoio, o governo ainda não sofreu o desgaste normal e natural de qualquer gestão. Então, eu acho que o melhor para o país seria se nós caminhássemos com todas as reformas, essas duas principalmente, conjuntamente. E elas vão trabalhando harmonicamente. Eu acho que nós temos 513 deputados, 81 senadores, é um Congresso aparentemente reformista, é o que todo mundo diz. Então vamos caminhar, vamos ter coragem de caminhar com tudo junto. O país precisa disso. Eu acho que esse negócio de pôr um na frente do outro é mais um subterfúgio para angariar, digamos, apoio parlamentar para caminhar. Bom, e de alguma forma nós temos aí o aspecto político, que depende muito lá do Congresso Nacional, mas nós temos o aspecto econômico e o aspecto jurídico também. E sobre essa questão do aspecto jurídico, professor Quiosh, gostaria que o senhor falasse a respeito do que está travando, o que pode acontecer nas questões, nas relações aí, jurídicas na reforma tributária. E quando se fala na reforma tributária, fala-se também entre os estados e municípios, né? Eles têm que fazer primeiro uma reforma municipal, uma reforma estadual, para depois tentar juntar o todo, professor? Em primeiro lugar, eu concordo gênero, número, grau com o que disse o professor Marco Sintra. Se você não dimensiona o tamanho do custo do Brasil através de uma reforma administrativa, você não tem como pensar em fazer uma reforma para sustentar essa máquina governamental. Então, do ponto de vista jurídico, a reforma tributária que está sendo proposta, tanto o PEC 45 como 110, eles não partiram do exame do diagnóstico da realidade, eles não conhecem a fundo o sistema tributário nacional vigente e muito menos a jurisprudência dos
tribunais superiores, tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal, para detectar onde é que está a complexidade, onde é que está o ponto de estrangulamento do sistema, o que é que está causando 77% das discussões nesses tribunais em matéria tributária, em prejuízo de outras matérias. Ninguém fez esse levantamento. Fala-se muito em simplificar, como se a quantidade de tributos por si só fosse um sinônimo de complexidade. Não. Basta um único tributo do tipo PIS, COFINS não cumulativo para botar o contribuinte para correr, entendeu? Então, não é quantidade de impostos. Quantidade de impostos existe exatamente para servir a peculiaridade da Federação Brasileira, que tem uma dimensão continental, mas com inúmeros desníveis socioeconômicos de uma região para outra, ao ponto de artigo 151 determinar proibição de incentivos fiscais, salvo aqueles destinados à redução das desigualdades socioeconômicas. O que está fazendo? Em vez de cumprir o que está na Constituição, eles estão metendo incentivos fiscais selecionados, até por medidas provisórias regado a preço de ouro, entendeu? Então, isso que está errado, está causando o quê? Um rombo de 270 a 300 bilhões de evasão tributária por ano. E essa arrecadação perdida, nós é que pagamos. Quem não está dentro do benefício, paga aqueles que caem fora da tributação. Então, isso está errado. Então, você tem que, primeiro, analisar, coisa que a PEC 45 e a 110 não fizeram. E simplesmente, o primeiro unifica 10 tributos, né, de consumo, em ICMS e ISS. Substitui por um IBF, que ninguém sabe o que é. É um conceito que tem por limite o céu, entendeu? O outro unifica 5 tributos sobre o IBS, mas também igualmente incorporando o ISS. Não conhece a Federação Brasileira. Então, o artigo 18, que dá independência e autonomia política aos estados, o artigo 30, que dá independência e autonomia aos municípios, são ignorados, são cláusulas pétreas. Então, o exercício do poder político pelo Estado, município e União, ele tem que acompanhar o exercício do poder tributário. O poder tributário tem que ser dividido em espaço regional e subregional. É como está na federação. Não existe esse negócio de União mandar no Estado, o Estado mandar no município. Isso é coisa de juristas do direito privado, não é? Dentro do direito público não existe isso. Nós temos uma federação não verticalizada, mas horizontalizada. São juridicamente parificadas. Sem ter essa noção, essas reformas radicais vão por terra abaixo, entendeu? E mais, a complexidade não está no texto constitucional, está na legislação ordinária. E, sobretudo, em normas complementares, como instruções normativas, pareceres normativos, consulta, solução de consulta, entendeu? Ato declaratório interpretativo, que não param de ser despejados a cada minuto. Quer dizer, aí não é possível. Professor, inclusive essa questão toda, né, para muita gente que está nos acompanhando agora, tem a dúvida, né? Na verdade, o que vinha a ser a reforma tributária? Inclusive, o professor Marcos Sintra tem batido nessa questão, né, que não é simplesmente juntar impostos, não, professor Marcos Sintra. Não é simplesmente fazer uma união dos impostos, como se isso fosse a solução, fosse a reforma tributária a ser implementada. Não é isso, professor? Olha, o Braga, acho que você tem toda a razão, mas antes eu queria fazer algumas observações sobre o que o Quioche está dizendo aí. Para fazer justiça, eu acho que tanto a PEC 45 quanto a PEC 110 são construções assim absolutamente utópicas, são construções de laboratório, são modelos que foram tirados de livros textos, e eles têm muito pouca aderência ao dia a dia da economia.
ao dia a dia do país, ele não atenta às peculiaridades culturais, institucionais do Brasil. Então, quer dizer, é o tipo do modelo que acha que fazendo ou propondo uma coisa perfeita, bonita, utópica, isso vai funcionar. E não é à toa que há 30 anos se propõe esse tipo de coisa e não funciona, né? Agora, com relação à sua indagação, não tem dúvida nenhuma, não é juntar imposto que vai resolver o problema do país de maneira alguma. E o pior de tudo, Arada, é que eu estou vendo que esses projetos estão tentando colocar praticamente a regulamentação do imposto dentro da Constituição. Então começam a meter dentro da Constituição detalhes operacionais do funcionamento do modelo, e a partir daí nós vamos tornar praticamente o Supremo Tribunal Federal um tribunal de tudo, porque tudo vai estar na Constituição, inclusive detalhes. Há projetos que colocam alíquotas dentro da Constituição. Sabe conceitos novos, Marcos? Tem 40 conceitos novos em matéria tributária. Até tudo isso ser pacificado e não gerar contencioso é uma barbaridade. Então eu acho que o Arada tem toda a razão. São modelos heurísticos, são modelos de laboratório. Nós precisamos descer à realidade. E quando a gente olha a realidade, às vezes um tributo simples, ele se torna complexo por causa do processo de arrecadação, por causa do processo de fiscalização, o processo de cobrança. Então, o Arada tem absoluta razão. Não é o tributo que é complexo, às vezes o tributo é simples, mas a burocratite que toma conta desses tributos no seu funcionamento do dia a dia é que cria uma complexidade. Então, juntar imposto só vai potencializar a complexidade. Se nós não entrarmos no âmago desses impostos, como eles funcionam, como eles são administrados, então eu acho que o debate está muito complexo por causa disso. Aí, Braga, é uma boa dica para a gente começar a discutir a reforma administrativa, porque é por aí que a gente tem que começar a simplificar o governo, a máquina pública como um todo. E depois nós chegamos, quem sabe, aí na forma dos tributos mais adequados. Mas será que o Congresso está pensando dessa forma também, professor? Olha, o Congresso eu acho muito difícil. Por quê? Nós estamos no meio do terceiro ano do governo. Essas coisas têm que ser feitas no primeiro ano. Quando o governo tem credibilidade, não tem desgaste, aquilo que eu já falei agora. No terceiro ano é difícil. E existe a anterioridade da questão tributária também. O que praticamente, se a gente não aprovar tudo esse ano, já só vai valer em 2022 e aí todo mundo vai deixar para frente. E o pior, aí o Arada pode dizer muito melhor que eu, existe o famigerado direito adquirido. Então todo mundo está cheio de direitos adquiridos, ninguém consegue reformar nada. Quer melhorar o sistema trabalhista público, não consegue. Quer arrancar privilégio, não consegue. Quer reduzir incentivos fiscais, não consegue. Tudo virou direito adquirido, então tudo virou engessado, imutável. Essa é o grande X das reformas no Brasil. Professor Quioche. Bom, eu acho que eu não acredito nesse Congresso. Entendeu? O Congresso não trabalha com lógica nem com bom senso. Uma vez, num congresso internacional sobre energia, o ministro Delfim Neto falou: isso que você está falando, Arada, é muito lógico, é muito simples, é muito natural, é racional. Não vai passar no Congresso. Porque lá a palavra lógica, não é uma palavra proscrita. Não se pode. Então, eu não acredito. Então o governo falou assim, não vamos fazer reforma radical, vamos fatiar essa reforma, vamos começar com reforma infraconstitucional, unificando os tributos que têm o mesmo fato gerador. Então aconteceu a unificação do PIS/COFINS, que nós já discutimos, né, professor Marcos Sintra, entendeu? Eu faço esse projeto de lei com 7 artigos. Definir o fato gerador da nova contribuição unificada, o nome não interessa. É o fato gerador, o contribuinte, a base de cálculo, a alíquota e o regime, cumulativo e não cumulativo. Mais nada. Alguém fez, o ministro Paulo Guedes, 131 artigos e não conseguiu definir o fato gerador da nova contribuição sobre bens e serviços. Entendeu? 131 artigos.
Agora, para unificar imposto de renda e a contribuição social sobre lucro líquido, que tem o mesmo fato gerador, eu faria isso com 2 artigos. O primeiro, abolindo a lei número tal, revogando a lei número tal que criou a contribuição social. Segundo artigo, dizendo que entra em vigor na data da publicação. Ponto. Não precisa mais nada. Se for na mão do burocrata lá do Ministério da Economia, vão fazer 140 artigos. Entendeu? Assim não é possível. Porque o Brasil caminha para burocracia. Esse negócio de passar do regime burocrático ao regime, como é que chama? Regime privado, esse daí, o regime, modelo gerencial, né? A palavra da moda. Você conversa para boi dormir, continua a burocracia do mesmo jeito. Entendeu? O Congresso não consegue se livrar dessa burocracia. Eles fazem normas e mais normas com nenhuma efetividade. Nenhuma preocupação com a efetividade. Entendeu? Então, como se a lei por si só operasse, produzisse o resultado por si só, sem que ninguém tenha que meter a mão na massa, ninguém tenha que arregaçar a manga, entendeu? Isso não funciona. Agora, professor Marcos Sintra, professor Kiyoshi, diante desse debate, a gente vem, eu já, inclusive, em algumas ocasiões, conversei com o professor Marcos Sintra, também com o professor Kiyoshi, em outra oportunidade, há vários anos, 3 décadas praticamente, de discussões. Por quanto tempo mais nós vamos discutir e quanto tempo mais nós vamos acompanhar esse debate? Se vai acontecer essa reforma tributária ou não? Porque administrativa, ao que tudo indica, não há interesse também de alguns privilégios serem cortados ou até mesmo modificados, né? Desoneração de folha, mais uma série de contratações, né? Será que em quantas gerações, já que há 30 anos a gente discute praticamente essa questão da reforma tributária, quantas gerações mais vão ser necessárias para poder discutir a reforma tributária no Brasil? Professor Marcos Sintra. Olha, você me faz uma pergunta extremamente desagradável de responder, porque a tendência que a gente tem é olhar para o passado e falar, olha, não mudou nada, então provavelmente vai continuar esse mesmo padrão. Só que eu acho que nós já estamos chegando a um ponto de absoluta intolerância com relação ao sistema tributário. Não é? Empresas estão indo embora do Brasil, a sonegação é gigantesca, existe um desconforto muito grande com os custos muito altos do sistema tributário. O nosso contencioso atinge praticamente um PIB de discussões na justiça. Isso é um caso absolutamente inédito no mundo inteiro. Não é? Então, acho que nós estamos chegando num ponto de absoluta saturação. Eu acho que vai chegar um momento onde todo mundo fala, olha, nós temos que fazer uma reforma tributária, mas sem pensar em interesses do setor A, do setor B, do setor C. E aí, eu acho que é muito uma tarefa, Braga, para o governo, para o executivo, porque quando o executivo não assume essa função de peito aberto, fica muito difícil, né? Os interesses privados se articulam em grupos e cada um defende o seu projeto. Esse projeto da PEC 45 é típico de um grupo de empresas que está defendendo aquele projeto. O Simplifica Já é típico de um projeto de prefeituras que estavam incomodadas com o projeto da PEC 45. O único que, para fazer justiça, tem um pouco de diálogo com vários setores da sociedade é o projeto do Raul. Só que aquilo acabou virando uma salada geral tão complexa que é muito difícil entender o que é que está por trás daquele sistema. Ele conversou com muita gente, foi botando tudo para dentro, sem nenhuma linha metodológica clara, então não funcionou. Então a minha recomendação é, se nós precisamos cortar esse nó górdio, temos que fazer o que foi feito com a reforma tributária de 65. O governo tem que pegar um grupo de notáveis fora do Congresso Nacional e encomendar um projeto de reforma para 5, 10, 20 grandes juristas, economistas, políticos também, tem que ter uma boa representatividade, mas que pensem num projeto para o país e não num projeto para o seu grupo político, para o seu partido ou para o seu grupo econômico. Aí a coisa funciona. Funcionou em 65, quando foi criado o atual modelo tributário, que foi
totalmente descaracterizado ao longo desses 70 anos. Agora, o governo Collor criou, em 92, a Comissão Ariosvaldo Matos Filho, dentro dessa linha, naquele momento, em 92, porque a Constituição de 88 dizia que 4 anos depois haveria uma revisão de alguns capítulos da Constituição. Um deles era para ser o tributário. O presidente eleito na época, o Collor, criou a Comissão Ariosvaldo Matos Filho, nessas características. Tinha lá economistas, juristas, etc., comandado pelo professor Ariosvaldo, apresentaram o relatório, mas não deu em nada em função das circunstâncias políticas. De lá para cá, não houve mais um trabalho de peso, com credibilidade, onde gente como Arada pode sentar e falar, olha, isso é bobagem, gente, existem outras formas de fazer, onde bons economistas joguem fora esses livros teóricos que trabalham num mundo ideal que não existe e digam, vamos construir alguma coisa para a sociedade brasileira, com as suas características. Eu acho que é o único jeito de avançar. Se isso não acontecer, Braga, eu acho que nós vamos patinar, vamos continuar sendo o país do futuro para sempre. Precisa de uma comissão de notáveis para fazer esse trabalho mesmo, doutor Arada? O senhor está dentro ou não? Bom, primeiro, para a economia do pós-pandemia, Braga, é preciso fazer uma reforma administrativa enxugando um pouquinho a máquina estatal. E depois tem que realmente simplificar, mas não simplificar complicando, como querem os que estão propondo essa reforma radical. Simplificar em termos de tornar fácil a sua execuibilidade. Então, dentro desse raciocínio, o governo não vai conseguir, o Congresso não vai conseguir fazer uma reforma com essa visão de simplificação. Ele vai só complicar mais. Eu me lembro que, acho que foi em 2008, quando estava em discussão aquele negócio do IVA federal, IVA estadual, a história do barquinho, você está lembrado, Marcos? Lembro. Varzano, Ricardo Varzano, é o modelo dele. Por recomendação do deputado Mussa Demes, que era da Comissão de Reforma Tributária, eu fui lá ouvido lá na audiência pública lá na Câmara. Então eu disse, para fazer reforma, vocês têm que estudar o sistema tributário vigente. Se você não conhece, não adianta. O que é que está atrapalhando aqui a execução do sistema tributário nacional? Eu enumerei um por um. Primeiro, medida provisória que dá instabilidade jurídica que muda da noite para o dia. Então, é proibir a medida provisória em matéria tributária. Outro, taxas declaradas inconstitucional surgem no dia seguinte com o nome de contribuição de melhoria, contribuição social. Então, eu falei, vamos mudar a Constituição para exigir a definição de fato gerador de contribuição social por lei complementar. Então, tem que estar lá no copo. Bom, outro, sistema de tributação por dentro, que faz enrustir a carga tributária, que eles não pagam, repassam para o contribuinte, entendeu? Transforma 18% em 21,95%, coisa que o contribuinte não percebe, entendeu? Então, fazer uma tributação por fora na maneira do Japão, a maneira dos Estados Unidos. Está destacado, não pagou, vai para a cadeia, porque aí o destacado é do fisco, o preço é o dele. Agora, aqui não. O imposto está dentro do preço. Então, o comerciante recebe o imposto quando ele recebe o preço. E agora, nessa questão da briga de 27 bilhões de devolução do PIS/COFINS, eles querem pegar de volta aquilo que eles não pagaram, entendeu? Porque é duplo completamento, né? Quer dizer, eu fui pichado porque eu disse que não faço parte do batalhão de juristas que defende esse ponto de vista, entendeu? Mas é assim, é outro que está dando problema. É a tributação não cumulativa. PIS/COFINS cumulativo, zero de contencioso administrativo ou judicial. PIS/COFINS não cumulativo, que veio com aquele discurso de acabar com incidência em cascata, que é muito ruim, não sei o quê. Primeiro mês de arrecadação bateu recorde de arrecadação. Então, para o contribuinte não interessa o regime, interessa que pague pouco, não que pague bastante, sob o simpático nome de não cumulativo, entendeu? Isso não interessa. O que está travancando o Supremo Tribunal Federal? Exatamente essa tributação não cumulativa. Outro que está deixando de cabelo em pé. Um incidente atrás do outro que o Supremo não dá conta do recado.
é a substituição tributária para frente, que o governo, não tendo mais como encurtar o prazo de recolhimento, que antes era 45 dias, depois 30, depois 15, depois 10, e agora estão tributando com antecipação, antes da ocorrência do fato gerador. Está dando um problema um atrás do outro. Eu, durante 5 edições, eu critiquei a decisão do Supremo, que disse que não precisava devolver. Eu falei, o Supremo está errando, está confundindo o aspecto material do fato gerador com o aspecto temporal, o aspecto quantitativo do fato gerador. Se tem 2 bases de cálculo, tem 2 fatos geradores. Assim como se tem 2 preços, nós temos 2 compra e venda. Entendeu? Aí o Supremo falou, o Arado tem razão, só que não citou meu nome. Lá, subrepticiamente, eles mudaram a jurisprudência, dizem que tem que devolver. E agora começa a discussão, mas quem é que pede a devolução? O estabelecimento substituinte ou o estabelecimento substituído? E aí começa, quer dizer, um problema atrás do outro. Então, essas coisas eu propus. É aí que o Delfim Neto, depois que eu contei isso, falou, não, mas isso é muito lógico, é muito simples, não vai pegar. Como de fato estão ignorando. O Arada, o interessante, uma coisa que você mencionou, viu, Braga, é que a reforma tributária especificamente, e isso no Brasil em geral, né, as pessoas se movem não pela lógica e pelo raciocínio, mas por palavras de ordem, por chavões, por conceitos da moda, né, que viram paradigmas como se fossem imperativos que não demonstram ou que não exigem demonstração, que não precisa demonstrar veracidade. Um deles é esse mito da não cumulatividade. O mito da não cumulatividade. Isso é um mito. Todo tributo tem cumulatividade. A cumulatividade não é nenhum desses monstros que os economistas tentam mostrar que é. Agora, virou uma palavra de ordem. A pessoa fala, tributo cumulativo em cascata. Não presta, não serve. Quando não é bem a verdade. Olha uma coisa interessante, uma coisa que me chamou a atenção agora. Pega o tributo sobre movimentação financeira. É outra palavra de ordem. Falou em CPMF, não presta, cascata, é isso, aquilo, precisa jogar fora, não é ruim, um tributo de má qualidade. Olhem o que está acontecendo. Vocês perceberam que o Pix está virando a forma de pagamento universal? Hoje a minha faxineira chegou aqui, eu abri a carteira para tirar dinheiro para pagar, ela falou, doutor, me paga com Pix. A minha mulher falou, que eu tinha falado para ela, vamos pagar com Pix? Não, acho que ela não tem ainda. Olha, hoje é uma realidade. Muito bem, você sabe quantos bancos estão cobrando das empresas para cada transação de Pix? Chega a 2%. A média é 0,99, mas tem um banco que eu sei, porque eu fui consultar, cobra até 1,99% no valor da transação. Então veja, o que é isso? Uma CPMF privada. Qual é a diferença de CPMF, aonde você transaciona e o governo pega 0,20, 0,10, 0,30 para pagar imposto, para substituir outros impostos, e a diferença é que você é obrigado a pagar 2%, 1,5%, 1%, 0,5%, e fica como tarifa para banco. Então vejam, é tudo uma hipocrisia. Fatos econômicos concretos que são apedrejados como ineficientes, etc., quando interessa a determinados setores, eles são usados com outra roupagem, com outro nome, com outra justificativa, mas não existe diferença entre PIX e CPMF. O CPMF é uma CPMF privada e o PIX é uma CPMF, aliás, o PIX é uma CPMF privada e a CPMF é uma CPMF pública. Então, a gente vive em cima de ilusões. É por isso que eu concordo, viu, Arada? Às vezes não há lógica. Tem muito chavão, palavra de ordem, muito preconceito. Inclusive, antes do professor Arada fazer as considerações, eu estava recebendo aqui a informação que o senador Álvaro Dias está acompanhando conosco, o Mário Covas Neto também está acompanhando essa transmissão, e várias outras pessoas mandando mensagem. Então, a gente está aí atendendo, pelo menos, instigando, né, muita gente sobre esse tema que tem que ser um tanto quanto abordado e também simplificado, né, como seria essa reforma para o cidadão comum, né, porque a gente fala muito com relação aos aspectos jurídicos, aspectos econômicos, mas um aspecto social,
né, em chegando essa reforma, em implementada, sabe-se lá, Deus quando isso vai acontecer, né, tomara que em breve, né, eu sou otimista até certo ponto, ela vai gerar emprego, ela vai ser de uma forma justa para todos, para os estados, para os municípios, né? Esses são os questionamentos que se fazem, ou se faz hoje, diante das pessoas que, na maioria, não sabem exatamente o que está acontecendo, né? E, infelizmente, isso é fato. Professor Arada, uma reforma tributária, se implementada depois da reforma administrativa, ou enfim, vai gerar emprego? Ela vai ser justa? Alguém vai sair perdendo? Se for para simplificar, fazendo uma reforma infraconstitucional, sem dúvida alguma, representaria um cimento, um asfaltamento do caminho econômico. Agora, do jeito que ele estava tentando fazer, felizmente o presidente da Câmara deu uma puxada de tapete e acabou com aquela comissão mista, né? Que era um desastre, né? Quer dizer, reunia 45 com 110, pensando os defeitos de uma e de outra, né? Então, não dava certo. Agora, no nível constitucional, como disse anteriormente, você não precisa fazer uma reforma para destruir a federação. Faz uma reforma pontual. É só mexer um aqui, outro lá. Para acabar com a medida provisória, é só acrescentar uma letra no artigo 62. Para definir fato gerador de contribuição social, é só acrescentar um item no artigo 146. Está faltando vontade política, então, professor? Para proibir a tributação antecipada, é só inverter, em vez de ficar facultado a responsabilidade pelo pagamento do tributo, pelo fato gerador presumido, coloca lá, fica proibido. É só mudar uma palavra só, entendeu? Regime não cumulativo, é só botar um artigo, que a contribuição social tem que obedecer ao regime cumulativo. E onde que está a dificuldade de você fazer isso na Constituição? Isso qualquer segundanista de direito consegue fazer. Agora, inventar uma reforma tributária radical, trazendo da Europa um modelo próprio para um país unitário, um país de França, por exemplo, tem quantos, não chega nem um quarto do território brasileiro, a população 35 mil, 38 milhões, aqui contra 212 milhões, quer dizer, não cabe, né? Quer dizer, e trouxeram pela metade. Lá não existe, lá na Europa, nenhum país que mete uma alíquota uniforme de 25% para tudo. Lá tem 20, 25, mas tem a flexibilização, 18, 16, 14, 6, até 0. E aqui não, 25 para todo mundo. Entendeu? Então, é um modelo que já não deveria se inspirar no modelo europeu. E, mesmo assim, ainda trouxe um modelo distorcido do modelo europeu. Entendeu? Ele fez pior. Eu nunca vi, agora todo mundo está aplaudindo sob a bandeira da simplicidade, né? Eu acho que a simplicidade mudou de sentido, né? E sob a simpática bandeira da novidade, né? Então, a novidade aqui no Brasil chama atenção, né? Tudo que é novo, todo mundo quer aderir, né? Mas, Arado, uma coisa que me chama a atenção é que esses modelos que estão sendo adotados, seja na PEC 45, principalmente na PEC 45, mas também na PEC 110, até mesmo no Simplifica Já, são modelos heurísticos, são modelos que não se aplicam nem na Europa. Esse negócio de dizer que é modelo europeu não é nada. São modelos perfeitos de laboratório, como eu falei. Agora, o que o Braga mencionou ali, por falta de vontade política, eu queria responder isso na minha visão, Braga. Eu acho que as coisas não estão saindo do lugar no Brasil, não é por falta de nada disso, não, nem falta de lógica política, não, viu, Arada? Eu acho que é por falta de liderança política. Nós não temos sido capazes de construir uma liderança política legítima, com apoio popular. É lógico que é muito difícil num país tão desigual como o nosso, onde os níveis educacionais são tão ruins, mas um mínimo de coerência, credibilidade, postura tem que existir. E eu acho que se nós tivéssemos uma liderança política boa, embasada em projetos técnicos bem feitos,
Isso dá para envolver o Congresso, Arada, é que tem gente muito boa lá também, tem gente muito boa, eu acho que dá para envolver, existem líderes no Congresso que estão, a exemplo do senador Álvaro Dias, que está nos assistindo aqui, que é melhor referência do que essa. Tem um senador que não foi reeleito, acho que era o Romero Jucá, ele era muito bom, ele não foi reeleito, né? Aquele já é mais... Mas o Álvaro Dias, eu tenho muita admiração por ele, muito respeito. Então, eu acredito que o Congresso, com uma boa liderança política no Executivo, com um grupo responsável, que tem uma visão, um projeto para o país, eu acho que as coisas caminhariam. Eu acho que nós estamos perdidos. É a sociedade que está perdida. Eu não ponho a culpa no Congresso, no parlamento, não. Eu acho que somos todos nós. Né? A nossa geração, Arada, não conseguiu, infelizmente, transformar o país do futuro no país do presente. Eu acho que nós falhamos. Mas esse é o caminho da busca da realização. Como você falou, é problema cultural. Tudo se resolve na cultura. Problema cultural. Desde o Brasil Império, nós cultivamos o individualismo, que abre o abismo entre o andar de cima e o andar de baixo, contra o coletivismo do japonês, por exemplo, que constrói ponte, que atrai a empatia entre as pessoas, traz a fraternidade, a solidariedade, que é um dos fundamentos da moderna sociedade, né? Mas isso é só blá, 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 de boca para fora. Ninguém pratica isso daí, entendeu? Então, qualquer um de nós que seja eleito o supremo mandatário do país, ele confunde o interesse do Estado com o interesse da família dele, interesse próprio. Pois é isso. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo, entendeu? Agora... Professor, desculpa, inclusive, interrompê-lo. Eu fiquei aqui com uma mosquinha aqui, na orelha, com uma pulga, né? O professor Marcos Sintra estava falando que precisa de liderança, mas onde está essa liderança? Já nasceu essa liderança? Então, quando chega essa liderança para poder tomar frente, ela é abafada, ela é engolida por aquilo que a gente imagina que aconteça no Planalto Central, professor Marcos Sintra? Olha, a liderança, ela brota da sociedade. Não é um líder que plasma uma sociedade. Ele mostra caminhos, ele envolve, ele desenvolve projetos, mas é a sociedade que precisa evoluir. Eu queria chamar a atenção o seguinte, o Brasil já teve um projeto nacional. Nós não podemos esquecer que até a década de 60, o país, Arada, cresceu a taxas médias superiores à taxa japonesa. Durante 70, do final da Primeira Guerra até a década de 70, praticamente, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. É o mesmo pessoal que está aí. Nós tínhamos uma liderança política, criticável ou não, tínhamos, mas eu acho que a sociedade brasileira tinha um projeto. Qual era o projeto? Transformar uma sociedade agrária, que a partir da crise de 30 começou a mostrar dificuldades enormes para o andamento do país, numa sociedade industrializada. E industrializamos o país e em praticamente 60 anos construímos um país razoavelmente moderno, com todo tipo de desvio, de problemas, etc. Então, nós precisamos olhar, você falou bem, eu acho que é a nossa cultura de alguma maneira, mas nós nos perdemos, eu não sei aonde, e não sei qual é o mecanismo que vai deflagrar um novo processo virtuoso de construção desse projeto nacional. A sociedade é que tem que fazer. Nós estamos perdidos hoje. Eu acho que hoje nós perdemos identidade, não sabemos qual é o... Quando eu vejo um show de música sertaneja e todo mundo vestido de cowboy do faroeste, com bota pontuda, com chapéu de faroeste texano, aqueles cintos todos... Quer dizer, nós perdemos a nossa identidade, a nossa característica, perdemos a vontade nacional. Eu acho que isso aqui isso um líder pode fazer. Está faltando no país, despertar isso. Porque nós fomos, durante muito tempo, uma nação exemplo, gente. Lideramos o processo de crescimento mundial, criamos uma classe média importante, industrializamos o país, mas, de repente, tudo foi destruído. Marcos, isso que você acaba de falar tem algo a ver com 21 anos de ditadura militar que impediu a continuidade dessa liderança política,
Só que já se foram 3 décadas e não surgiu, né? Até agora. Pois é, Você mas acha que tem alguma relação com aquela interrupção, aquela ruptura? Olha, Arada, eu estou dando pitaco numa área que não é minha. Eu sou um economista, não sou sociólogo e nem um cientista político, mas a minha sensação é de que esse processo aconteceu no Brasil com atores, às vezes, completamente divergentes. Quer dizer, um Getúlio Vargas, que foi importante nessa resposta que o país deu através da substituição de importações à crise do café, é muito diferente de um Juscelino, por exemplo, que foi um homem que deu um impulso importante para o país. Mesmo dentro do regime militar, nós tivemos figuras completamente diferentes. Um Castelo Branco, eu acho que jamais sonharia que o projeto que o levou ao poder acabou se revelando esse que durou todo esse período. E mesmo assim, com alguns sucessos obtidos ao longo desse período. Então, é uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que é uma construção social que nós estamos falhando em articular. Eu vou pedir uma gentileza tanto para o professor Arada quanto para o professor Marco Sintra. Eu vou fazer uma pausa, uma saída estratégica, né? Quem vai dar continuidade aqui nessa nossa conversa é o Walter Ciglione, e, sem dúvida nenhuma, é um assunto que demanda muito debate, muitos esclarecimentos, né? Até porque boa parte, como eu disse logo na abertura, da sociedade sequer sabe o que é a reforma tributária e até mesmo quais efeitos teria uma reforma administrativa, quem ela iria nivelar, por dizer assim, né? Eu digo não nivelar, mas não é o termo mais correto, mas pelo menos tentar dar uma justiça, né? Equilibrar as contas em todos os sentidos, né? E eu acho que isso demandaria mais um dia, mais uma nova transmissão, né? Eu acho que, inclusive, é uma proposta que vou deixar para o professor Sintra e para o professor Arada e para o Walter, que vai dar continuidade aqui. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer que foi um prazer reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, professor Marco Sintra, e já tivemos contato pelo menos há uns 25 anos, eu acredito que até um pouquinho mais. Isso, do período do qual guardo ótimas lembranças. Sem dúvida nenhuma, eu também, professor. Né? E o professor Arada, sem dúvida nenhuma, que a gente vai ter outros contatos aí, a gente vai conversar em outras ocasiões, em outros assuntos, né, no aspecto jurídico desse Brasilzão, que tem muita coisa para ser resolvida. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Né? Obrigado pela oportunidade de conversar com os senhores. Tá bom? Walter, é contigo agora. Quero dizer, o Braga foi excelente, né, na explanação, na condição com os doutores. Professores, estamos caminhando para 15 minutos finais do programa. Chegaram várias perguntas, mas eu vou me ater a só uma pergunta e a colocação final dos dois. Pode ser assim? Para a gente não levantar muito a bola e depois não conseguir terminar. Eu vou colocar uma só, que foi o resumo, aliás, foi até uma colocação do Mário Covas. Ele falou para colocar o seguinte aqui, ó: a criação do Fundo Federal para compensar as perdas de estados e municípios com a reforma, na opinião dos dois professores. Não sei se o professor Arada quer começar, depois passa para o doutor Marcos Sintra, ou ao contrário. Pode falar, Marcos. Como? Pode começar, professor. Olha, esse fundo está sendo, em realidade, um pomo de discórdia entre os articuladores da PEC 45 e o próprio governo federal. Eu não sei se é esse fundo que o vereador Mário Covas estava se referindo, mas o que me parece muito importante é o seguinte: se nós temos uma federação, existe, logicamente, algum nível de corresponsabilidade entre União, Estados e municípios, e a tradição brasileira tem sido essa. A nossa federação não é uma federação que nasceu de baixo para cima, com autonomia plena dos entes federados que resolveram se juntar para criar uma federação. Ela foi criada de cima para baixo, portanto, o governo central sempre manteve uma certa responsabilidade na manutenção da coesão, da unidade da
da nossa federação, ainda mais uma federação tão complexa como a nossa, que tem não só 27 estados, mas ainda tem 5.500 municípios, que tem competências garantidas constitucionalmente como entes federados. Então, eu acho que essa expectativa de que estados e municípios sempre dependam do governo federal para resolverem os seus problemas é uma coisa que está inerente na nossa tradição política. Agora, é profundamente perigoso. Por quê? Isso gera aquele risco, não é, latente de uma certa irresponsabilidade, porque quando a coisa realmente fica complexa, apelam ao governo federal, que é obrigado, então, a criar fundos, a fazer transferências, a partilhar recursos. Ou seja, a nossa federação não tem a característica de uma verdadeira federação, onde cada ente tem autonomia, competência e responsabilidade pela manutenção do seu ente federado. Na PEC 45, essa está sendo uma das exigências feitas pelos secretários de Finanças para que a PEC 45 seja aprovada, ou seja, a criação de um fundo de desenvolvimento regional para, de alguma maneira, compensar eventual perda de arrecadação de estados que vão perder ou de regiões que poderiam perder a arrecadação, e esse fundo foi estimado em 500 bilhões de reais. No momento, com uma crise fiscal gigantesca como essa, não há como avançar. Então, veja, são propostas assim um pouco inviáveis, aonde se espera que o governo federal faça milagre, não pode aumentar a arrecadação, não deve, a nossa carga tributária é absurdamente elevada para um país com as características socioeconômicas do Brasil. 33%, 34% do PIB é carga tributária de país rico e não de país emergente como o Brasil. Não dá para aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, o governo tem que atender praticamente a insolvência de vários estados para manter um mínimo de coesão política. Então, eu acho que esse é o fruto dessa irresponsabilidade brasileira na gestão pública ao longo das últimas décadas. Isso não é culpa desse governo, daquele, não. É aquilo que eu estava falando com o Arada, é um problema da sociedade brasileira. Agora, o que eu acho que nós precisamos caminhar para projetos, não sei se nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho no Imposto Único Federal, que eu gostaria muito de trocar de deixar uma palavrinha aqui, até para motivar, quem sabe, Walter, numa outra discussão, numa outra oportunidade. Pode dar um pitaco para a gente. Mas o meu pensamento é esse. Eu acho que essa dependência de estados e de municípios com relação a projetos de assistência e saneamento de estados e municípios é uma coisa que deve ser feita em casos absolutamente emergenciais, como, por exemplo, uma pandemia. Pandemia é uma obra é um fato do destino, da natureza. Então, todo mundo conjuntamente tem a obrigação de se dar as mãos. Agora, resolver problema de sobreendividamento, de ineficiência, de gastos excessivos de governadores e prefeitos, transferindo a responsabilidade para esses fundos de salvamento, entre aspas, da federação, eu acho que é uma coisa que nós precisamos ir debelando paulatinamente. Não faz parte de uma cultura, de uma sociedade bem gerida. Professor? Eu sempre tive reservas com esse negócio de criação de fundos, porque fundos não têm especificação de elementos de despesa. Então, o sujeito, em vez de gastar sob império da legalidade, ele gasta a sua discrição. Então, a possibilidade de sumir pelo ralo é muito grande. Agora, esse fundo que estão falando, ele faz o papel daquilo que já existe no 158, 159 da Constituição Federal. 49% do produto de arrecadação de imposto de renda e IPI são destinados ao Fundo de Participação dos Estados e dos municípios e 3% para desenvolvimento da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Né? Então, existe exatamente para fazer a correção dos desníveis regionais. Agora, nós temos uma mania de consertar o resultado e não atacar a causa, entendeu? Então, você tem que ir na identificação da causa. No caso dos municípios,
Por exemplo, por que ficar dividindo o município? Porque o vice-prefeito brigou com o prefeito, então vamos dividir o município, você fica com o lado direito e fica com o lado esquerdo, faz um plebiscito. Aliás, antes do plebiscito já tem o resultado. Então já está dividido, temos 2 municípios. Então, cada dia está surgindo um município. Agora, eu tive uma palestra aqui com o professor Adilson Dallari, foi expositor lá na FEComércio. Ele falou da reforma administrativa, não tocou nada naquele ponto que eu aplaudia, que o ministro Paulo Guedes tinha proposto a extinção dos municípios que não conseguem sobreviver com recursos próprios. Sempre tem que estar a União lá dando dinheiro. Então, ele propunha a extinção desses municípios. Agora, eu não conheço na íntegra o projeto que os deputados estão discutindo, mas nunca ouvi falar em extinção de município. Parece que está centrado apenas no servidor público, entendeu? Acabar com os privilégios, transformar os cargos, então, tudo em cargo efetivo só para exercente de funções de Estado. Tudo mais seria elitista. Redução da carga horária, com redução proporcional. Enfim, estão constitucionalizando aquilo que já existe no nível de legislação ordinária, entendeu? Então, esse fundo, ao meu ver, não vai trazer problema, vai dar mais munição para os corruptos agirem. São aquilo que o meu amigo professor Léo da Silva Alves chama de rataria, né? Rataria que impera no país. São animais espertos, inteligentes, que conseguem amealhar fortunas e desaparecer no submundo, lá no meio da sujeira. Entendeu? Esses são os ratos. Agora, diz ele que o rato tem uma inteligência mais ou menos igual ao ser humano, por isso que eles são utilizados como cobaia. Arada, agora veja, você mencionou uma coisa interessante, esse negócio dos municípios da reforma administrativa, isso não passa nunca no Congresso. Não vai passar. Mas, por quê? Porque os deputados dependem de vereadores, etc. Depende, nós sabemos disso. Agora, isso não é falta de lógica, não. Isso é excesso de lógica. Porque é absolutamente lógico que o parlamentar ele tem que se preocupar na sua reeleição. E se ele depende para a sua reeleição dessas pessoas, desses políticos, é normal e natural. É aquele problema do agente principal, que é um problema de sociologia conhecido, né? Quer dizer, o representante do povo acaba representando seus próprios interesses à frente daqueles do povo, porque ele precisa se preservar. Agora, então, isso remete à seguinte pergunta. Propostas como essa não passam na Câmara, como eu disse, não por falta de lógica, por excesso de lógica, uma lógica errada, mas excesso. Pergunta, será que seria o caso de nós fazermos uma constituinte? Porque aí nós faríamos um novo projeto para o país, porque se a gente for pedaço por pedaço aprovar no Congresso Nacional, eu acho que vai ser um projeto muito difícil. Eu já vi falarem sobre isso, a imprensa desceu o pau em quem falou nisso, o líder do governo falou nisso outro dia, o Ricardo Barros, etc., até pararam de falar, mas eu não sei se o Modesto Carvalhosa não está certo, se nós não temos que fazer mesmo uma nova constituinte com notáveis elaborando, faz depois um plebiscito, um referendo. Proibindo a eleição daqueles que foram membros da Assembleia. Um monte de coisa que precisa ser feita, mas que não vai passar no Congresso nunca. Não vai passar, mas isso que tem que ser feito, porque aquele negócio que você estava falando, falta de liderança política, né? 30 e tantos anos de redemocratização, você está vendo alguma renovação? Então, o sujeito fica aí sempre sendo reeleito, né, um atrás do outro, e quando por uma questão de doença ou velhice, eles se retiram, aí quando menos espera, você vê o filho dele, o sobrinho, o irmão. Uma atividade hereditária política. Um para o outro para exercer essa profissão desgastante, profissão patriótica, que não dá oportunidade para você descansar, entendeu? Tem um patriotismo fala tão alto que ele tem que frequentar, ser parlamentar com bengala na mão, entendeu? E mas, Arada, ele transmite esse patriotismo para o seu filho, entendeu? É verdade. Então não há renovação.
Assim não vai surgir líder de coisa nenhuma. Quando você mencionou se o regime militar, de alguma maneira, foi responsável por esse processo de desgaste das nossas lideranças, etc., esse é um ponto muito importante. Eu acho que foram 25 anos onde novas lideranças políticas não foram criadas, pelo contrário, elas foram sufocadas, entendeu? Não houve o crescimento de um ambiente propício à formação de boas lideranças durante 25 anos no país. E depois dos 25 anos, isso deixa sequelas, etc. Então, durante praticamente 50 anos, nós estivemos ausentes na formação de lideranças. Aí o que acontece? Não há liderança, eu ponho meu filho, ponho meu neto, ponho minha mulher, ponho minha sobrinha no lugar, porque ninguém vai questionar, não surgiram novos nomes, não surgiram novos valores. Eu acho que nós precisamos pensar muito seriamente na base da construção da nossa sociedade. É sempre um de nós, e nós somos individualistas de nascença, desde o tempo do Império, entendeu? Nós não somos uma sociedade coletivista, não é? Todo mundo, você já viu algum deputado, senador, que não ataque a corrupção na disputa eleitoral? Porque é a palavra da moda, eu sou contra a corrupção. Ele ataca a corrupção, desde que não seja a sua, entendeu? Professor, você está encaminhando para o final, infelizmente, mas eu queria deixar para fazer a consideração, as considerações finais de vocês. Aliás, professor Quiocha, a gente que vem toda sexta-feira fazendo programa aqui e na televisão, a gente podia convidar de novo o doutor Marcos Sintra, né, para poder fazer o debate que, olha, Álvaro Dias participou, o Fernando Capeza aqui deu um olá aqui para a gente, o nosso amigo Mário Covas, né, para renovar esse convite. Então, vou deixar para vocês fazerem a consideração final e a gente encerra o programa. Bom, o bate-papo foi bastante proveitoso, mas atendendo à vontade do professor Marcos Sintras, que queria que adiantasse alguma coisa em torno do imposto único. Verdade. Eu acho que, a essa altura dos acontecimentos, ficar entre PEC 45, 110 e aquela do senador Major Olímpio, que infelizmente morreu, não é uma emenda aglutinativa, quer dizer, uma pior que a outra. Então, acho que é preferível ficar com o imposto federal unificado, pelo menos não implode a Federação Brasileira, entendeu? O único problema é que esse imposto universaliza, né? Já temos um imposto de renda que é universal. Agora vamos ter esse imposto único, que também universaliza, quer dizer, o magistrado, o advogado, o pedreiro, o agricultor, o industrial, o comerciante, o professor vai pagar tudo igual. Entendeu? Então, não há essa distribuição da carga tributária por segmentos da atividade econômica. Então, esse é um dos males. O outro mal é que não possibilita a utilização desse imposto único como instrumento de redução de desigualdade social. Porque se for abrir exceção, Marcos, você tira a virtude do imposto único, né? Entendeu? Então, o computador ele não quer nem saber se você é pobre, se tem capacidade contributiva ou não. Você movimentou lá, já sacou. Se você transferiu de uma conta para outra conta sua, problema seu, você paga o imposto. Então, esse é o defeito, mas isso daí pode ser, em parte, resolvido com adequado dimensionamento da alíquota. Evidente que é diferente da CPMF, porque a CPMF veio como um tributo a mais, então poderia ser uma alíquota bem baixa. Agora, isso daqui, ele não é um tributo a mais, ele vem substituir todos aqueles tributos federais. Então, aí o problema realmente fica um pouco meio difícil, né? Mas o professor Marcos deve ter a receita para isso. Não tenho receita, não. Eu me interessei muito por um projeto que foi apresentado pelo deputado Luciano Bivar como uma emenda à PEC 45, que é o Imposto Único Federal, que tem muita semelhança com o projeto que eu deixei na Câmara dos Deputados, aprovada na Comissão Especial, por unanimidade, que é a PEC 474/2001, imagine, e que era um imposto único federal, mas que em realidade era um imposto único meio fake, porque não seria único. O que esse projeto prevê, que eu acho muito interessante, agora que PEC 45 está morta e enterrada, PEC 110 acho difícil avançar. Os outros projetos, PEC eu acho que o governo não tem mais
tempo e nem maioria para aprovar mais PEC. Daí a proposta de se fazer fatiamentos. Não é? Então, veja, nesse momento em que não se fala mais nesses projetos estruturantes, o projeto do Imposto Único Federal me chamou a atenção. O que ele diz? O governo federal, o Arada, tem basicamente duas grandes atribuições. Ele tem um grande imposto, que é o imposto de renda, pessoa física e jurídica. Esse é um imposto, não é uma contribuição. O resto são todas contribuições. Tira o IPI, que é um projeto que está praticamente em decadência, etc. Todo o resto que o governo arrecada são contribuições para o financiamento da Previdência ou da Seguridade. Quais são? COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que é um adicional do imposto de renda, e a contribuição patronal e do empregado para o INSS. Esses três juntos representam mais ou menos R$1 trilhão. E 500 bilhões de reais é imposto de renda. Então, o governo federal tem, em realidade, três contribuições para o financiamento da Seguridade, só. São contribuições para a Seguridade. Contribuição Social sobre Lucro Líquido, COFINS e as contribuições patronais ao INSS. E o imposto de renda pessoa física e jurídica, que deve arrecadar alguma coisa próxima de 500 bilhões aí. Então, veja, se são somente essas duas pilastras do ponto de vista de obrigações do governo federal com os seus tributos, por que não juntar esses dois em dois, uma grande contribuição para o financiamento da Seguridade, com a eliminação da contribuição social sobre lucro líquido, isto automaticamente reduziria a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica de 34 para 25, porque 9 é a contribuição social sobre lucro líquido, portanto ela cairia de 34 para 25, acaba com o PIS/COFINS, que é um péssimo imposto, e acaba com a contribuição ao INSS, ou seja, desonera a folha de salários do país. Então você tem um imposto semelhante à CPMF, um tributo sob movimentação financeira. Eu fiz as estimativas, uma alíquota de 1,18% no débito e no crédito. Produz praticamente toda a arrecadação desses três tributos, essas três linhas, contribuições que deixariam de existir, e o imposto de renda continuaria existindo na sua atual formatação física e jurídica. Então, veja, política redistributiva é imposto de renda. Política de investimento é imposto de renda. Política de partilha de arrecadação com tributos com estados e municípios é imposto de renda. Agora, a outra obrigação, que como nós temos uma Seguridade que é regida pelo princípio de repartição e não de capitalização, portanto, é uma obrigação da sociedade a manutenção disso, passaria a ter um imposto cuja incidência também é universal. Então, eu acho que esse projeto ele racionaliza conceitualmente e operacionalmente. Porque e o IOF fica? Quem? IOF. O IOF, não, o IOF é um tributo regulatório, esse é um tributo que tem outra característica. Ele foi transformado num tributo arrecadatório, mas ele é regulatório, ele tem que ser Só de nome, né? Pois é, mas é isso que eu estou falando. Esta formatação do que se chama o Imposto Único Federal faz o seguinte, dois grandes impostos, o imposto de renda física e jurídica e uma contribuição para a Previdência. Aí vai continuar, o ITR vai continuar, pequenininho, racionalizado, quem sabe dá para os municípios, e o IOF transformado junto com a CID num instrumento de política econômica e não num instrumento arrecadatório. Isso é muito simples, fazer uma radical transformação no modelo federal de arrecadação, simplificar de fato, porque você trocar contribuição social sobre lucro líquido, COFINS e contribuição patronal ao INSS por 1,18 de uma CPMF que não gera burocracia, não gera briga, não gera fiscalização nem nada, eu acho que é um bom negócio. É esse o projeto que está me interessando muito. E eu acho que pode ser a maneira de destravar
esta reforma tributária. Vamos reformar os tributos federais com uma simplificação desse tipo e depois vamos trabalhar na racionalização do ICMS e do ISS, que são os outros dois impostos importantes para o país. Mas, como disse o Arada, um passo de cada vez. Nada de querer botar a nossa economia de pernas para o ar, fazer uma revolução que, evidentemente, não vai acontecer, porque não há um projeto para se fazer isso, não vai haver apoio social para um projeto dessa envergadura. Eu acho, Walter, que a melhor proposta continua sendo essa da unificação de tributos federais, né? Enquanto o IOF fica de fora. Eu apresentei um projeto no sentido de, sob pena de nulidade, o aumento do IOF tem que constar na exposição de motivo, declinando a razão, o que ele está regulando. Se é regulatório, tem que dizer o que está regulando. O que aconteceu no mundo fático que me obrigou a regular concessão de crédito, o seguro, valores mobiliários, entendeu? Inclusive, esse projeto do Imposto Único Federal, ele implanta um tributo sobre movimentação financeira para substituir todos os tributos com características fiscais, né? Tributos com características extrafiscais, como é o caso, por exemplo, de CID, deveria ser do IOF, eles continuam existindo. O PIS, por exemplo, FGTS, isso continua existindo. Isso é salário diferido, isso não é tributo, isso não é imposto. Né? Então, veja, é uma coisa racional, mas que não destrói tudo que foi construído institucionalmente ao longo desse tempo. Agora, você ter um IOF, por exemplo, com características de tributo arrecadatório é uma distorção. E você se lembra, quando acabaram com a CPMF em 2007, que tinha alíquota de 0,38, aproveitar o fato gerador do IOF e transferir os mesmos 0,38 para operações de crédito, câmbio, seguro, etc. Para quê? Para gerar arrecadação. Deixou de ser um tributo regulatório para ser um tributo arrecadatório. Foi uma distorção. Isso tem que acabar, não tem dúvida. Professor, a gente já está chegando no finalzinho, então vamos partir e convidar para o próximo programa, mas partir para as considerações finais. Vou deixar aí com professor Marco Sintra e depois o professor Charada. Bom, eu só posso agradecer. Se você quiser me convidar para outros debates, estou à disposição. Desde que, mas eu vou impor uma condição. Desde que o professor Arada esteja junto também. Veja, você participar de um debate onde você não percebe uma certa coincidência de conhecimentos, interesses, fica uma coisa chata que eu não gostaria. Quer dizer, com a participação dele, aceito a qualquer momento. Olha, é um prazer muito grande, Walter. Sucesso para você aí. Agradeço o Braga pelos momentos que esteve aqui conosco também. Conversar com o professor Arada é sempre uma alegria. É um homem que não se prende a dogmas, não se prende a conceitos, profundo conhecedor do direito tributário brasileiro, mas ao mesmo tempo um homem livre, um homem que tem um livre pensar, que pensa de forma racional, pensa no país, de modo que participar de um debate, isso não é debate, essa conversa com ele é sempre um prazer. Se ele estiver junto, pode me convidar todas as vezes que eu estarei também. Professor, o Braga está dizendo aqui, entrou aqui para falar, tive hoje uma aula com 2 mestres, está aí na telinha. Professor, aqui, ó. Bom, foi muito gratificante esse encontro, esse bate-papo. Agradeço bastante o Sérgio Braga, o Walter, o professor Marco Sintra, e teremos, sem dúvida alguma, uma outra oportunidade para voltarmos a discutir essa proposta de imposto único, que, no momento, me parece que é o único viável, né? Como eu falei antes, ele, pelo menos, mantém intacto a estrutura federativa do país, né? Então, eu acho que vale a pena a gente aprofundar esse estudo em torno desse imposto único federal. Então, Obrigado aos dois, professor Charada, uma honra estar com o senhor toda sexta. Professor Marco Sintra, nem sei lhe dizer quantos anos que a gente já se conhece. Foi uma honra ter o senhor aqui. Viu? Obrigado. É isso, somos amigos. Mas, eu que agradeço. O negócio do fundo, não é? Então, o meu livro sucessivamente vinha combatendo
o sumiço de 20% da arrecadação do INSS ia para o DRU, né, que é Fundo Social de Emergência, depois Fundo Fiscal. Se o discurso do governo era que a Previdência está quebrando, eu dizia no meu livro, então por que você está tirando 20% da receita da Previdência Social? Não tem lógica. Bom, aí eles, subrepticiamente, eles promulgaram uma emenda, acho que 93 de 2016, aí não passaram mão no dinheiro da Previdência. Só que de 20% subiu para 30%, a desvinculação, a 30% de desmontagem do orçamento. O orçamento já nasce desmontado 30%. E estenderam para os estados esse DRU. Essa tal de DRU foi para o estado. Então, na outra edição, eu escrevi, aqui está plantada a semente da quebradeira dos estados. Quantos estados hoje temos quebrado? Meia dúzia. Meia dúzia, já usa. Culpa da verdade, eu lembro disso, você falou várias vezes nos seus programas. Porque DRU ninguém controla, não tem elemento de defesa. É igual essa transferência que o governo federal fez para os estados e municípios para combater a pandemia, entendeu? Como não tem elemento de despesa, eles foram gastando em outras coisas. Compras superfaturadas, aumento do funcionalismo, e nada, quase nada para combate à pandemia, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que debater, trazer à tona para conhecimento da sociedade, né? Vamos marcar outro, professor. Já vou pegar a agenda e marcar outro com os nossos. Deixa eu falar uma coisa. A partir do infeliz momento que o presidente da República dispensou a colaboração do Marcos Sintra, eu acho que a reforma tributária morreu. Foi embora. Morreu. O seu sucessor não tem as mesmas luzes, a mesma capacidade, a mesma experiência e inteligência para bolar qualquer proposta de reforma tributária. Obrigado, Kiyoshi. Professores, vou encerrar aqui, vou pedir para que as pessoas compartilhem até, e lá na televisão a gente vai passar na terça-feira da semana que vem. Um abraço aos senhores, fiquem aí, a gente vai sair do ar, mas um abraço a todo mundo que nos escuta. Obrigado, professores. Eu que agradeço, um abraço a todos. Vamos lá. Mais um pouquinho que a gente vai sair do ar já, um minuto só. Mas tá vendo? Até aqui dá problema, viu, professores? Pronto. Um abraço.